Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É isso que o programa Eureka está no ar hoje em voo solo. Ou seja, a conversa de hoje fala sobre o ensino médio, traz o ensino médio à tona, propriamente dito, com as mudanças que podem vir a ocorrer. Então, farei aqui um breve preâmbulo a você que nos acompanha e depois nós vamos mostrar o projeto de lei que está na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, para discussão em 45 dias em regime de urgência. Até o momento, nós já estamos com 15 dias transcorridos e o projeto não começou a ser discutido. Então, obviamente, ele não será discutido até o final dos trabalhos do Legislativo nesse ano. Ou seja, pode-se começar a discussão, mas a sua conclusão ela não acontecerá. Isso não é bom para o processo educacional. Por quê? Porque, consequentemente, quanto mais tempo o Congresso demorar a ter a sua definição sobre o novo ensino médio, o novíssimo ensino médio, vamos colocar esse superlativo agora, mais tempo nós teremos de postergação do atual modelo do novo ensino médio. Então vamos contextualizar um pouquinho isso. Antes de contextualizar, vai o nosso recado especial. Inscreva-se no nosso canalzinho do YouTube. É o canal do Instituto Educacional Eureka. Nos ajude, faça a sua inscrição por ali, ou seja, faça com que o canal possa crescer um pouquinho, chegar a mais pessoas, divulgando esse trabalho, porque esse trabalho é um trabalho social, mas ele precisa atingir mais pessoas, obviamente, para que as pessoas, por intermédio das nossas aulas, das mais de 100 aulas disponíveis no canal, essas pessoas também possam se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio. Então dá uma chegadinha ali, Instituto Educacional Eureka, faça sua inscrição, ative as sinalizações para que você receba a sinetinha do bem e você estará conosco em sintonia. Então, um pouquinho desse preâmbulo para que você que está assistindo ao programa nesse momento tenha noção do que estamos falando. Vejamos assim, falando nos anos 1990, e um pouquinho antes disso, né, houve toda uma situação de que existia o tal científico. Né? Lá atrás, vamos pensar em décadas anteriores. O científico era, na verdade, essa segunda etapa. Quando se sai da primeira etapa, para muitos, ciclo básico, e se chega ao ciclo intermediário para depois chegar ao ensino superior. Então você teria, teoricamente, 3 ciclos. Estamos falando daquele que é o intermediário. Necessariamente. E no passado, muitos que estão nos acompanhando têm já uma experiência maior de existência de vida, chamavam-no como científico. Depois de muito tempo, existiu a ideia, e aí eu me formei também, meu diploma traz isso, né? Certificado de conclusão do primeiro grau e depois do segundo grau. Então, lá atrás, o chamado primeiro grau, nós estamos pensando nos anos 1980, o chamado primeiro grau é aquele que atendia da primeira à 8ª série. Primeira à 8ª série. Já se sabia naquela época que 2 séries eram complexas, a 5ª série e a 7ª série. Por que a 5ª série era complexa? Porque era a passagem da primeira, segunda, terceira, 4ª série, quando ainda as crianças ficavam com uma professora só, professora, que não é tia, na verdade, era professora, necessariamente, e isso não deveria acontecer, acontece porque nós estamos aqui nessa situação de transmissão de conhecimentos. Então, veja só, havia então essa passagem, quando a criança saía dessa intermediação de uma professora, ou de um professor, e ascendia ao fim do primeiro grau, as 4 séries que terminavam o primeiro grau, e ali possuía uma gama de disciplinas diferenciadas. Então, essa criança teria exclusivamente um professor de matemática, teria exclusivamente um professor de língua portuguesa, teria exclusivamente um professor de ciências, teria exclusivamente uma professora de estudos sociais. Então, esse desenho já estava traçado da 5ª à 8ª série, quando pensávamos em primeiro grau. No percurso seguinte, findado o primeiro grau, esta pessoa ia para o segundo grau, antigo científico. Nesse segundo grau, antigo científico, o indivíduo cursava as séries do segundo grau, a primeira, a segunda e a terceira. Só um detalhe, por que a 7ª série era tão delicada, professor Marlos? Porque a 7ª série pegava uma mudança de estrutura física, psicológica daquela criança. Quando ele entrava no segundo grau, também acontecia isso. Por isso, a primeira série sempre era vista como muito delicada e que traduzia uma série de evasões
porque na passagem do primeiro para o segundo grau havia toda essa situação complexa. Muito bem, só que isso teve uma conclusão, por assim dizer, no final dos anos 1990, quando surge o ideal da formação geral, da educação geral, que durou pouquíssimos anos. Alguns têm seus diplomas, não tem segundo grau, tem ali formado em educação geral, que era o equivalente, até que mais tarde vem o ensino médio. Então esse ensino médio está brotando no final dos anos 1990, por assim dizer, e daí, é claro, vai surgir o Enem em 1998 para avaliar esse ensino médio. Este ensino médio, então, que perdura até este momento. Quando eu digo até esse momento, por quê? Porque até 2023 ele tem um desenho, uma configuração de 2.400 horas. Quando nós começamos a olhar um novo ensino médio, que teve a sua aprovação pela Lei 13.415/2017, oriundo da medida provisória 746/16, então isso são apenas números, mas é importante você ter essa orientação. Esse novo ensino médio altera a combinação de carga horária, fazendo com que existisse uma redução das 2.400 horas para 1.800 horas. Não significa que esse novo ensino médio tenha diminuído aulas, ao contrário, ele aumentou a carga horária para 3.000 horas. Porém, as disciplinas do chamado núcleo comum tiveram uma redução de 600 horas e passaram a ter 1.800. Por quê? Porque as outras 1.200 horas transformaram-se em itinerários formativos, em percursos, em caminhos a serem percorridos para que o indivíduo pudesse ter uma formação maior, tendo automaticamente 6 aulas por dia e não mais 5 aulas. O desenho que findou a sua existência em 2023 é um desenho com 5 aulas diárias. 5 aulas na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. A partir de 2022, quando vem um novo ensino médio, os dois trabalham de forma concomitante, o ensino médio e o novo ensino médio, este novo traz um aumento de carga horária para 6 aulas. É o que vigorará em 2024. Então, em 2024, em todo o território nacional, em todas as unidades da federação, todos os alunos terão 6 aulas. Aumenta-se essa vivência em sala de aula, porém, isto não significa, embora alguns dissessem que sim, uma melhoria na qualidade. Aliás, trouxe mais uma confusão nesse novo ensino médio, porque afastou disciplinas e, de alguma forma, resgata situações incorporadas aleatoriamente, ao bel prazer, porque faltou orientação do Ministério da Educação. E aqui fica a crítica construtiva. Errou peremptoriamente o MEC. Errou fragorosamente o Ministério da Educação nesse período. Por que errou? Porque não conseguiu, nos idos de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dar uma face a esse novo ensino médio. Porque houve tempo para a implantação, mas não houve uma orientação, uma coordenação para se implantar esse novo ensino médio, que hoje, reconhecidamente, traz mais problemas do que soluções. Percebe? Traz mais problemas do que soluções. E por isso é que surge agora um novíssimo ensino médio. Esse superlativo se aplica necessariamente a um outro desenho de ensino médio. Então, continua sendo ensino médio, que veio após a educação geral, que veio após segundo grau, que veio após científico. Você entendeu essa linha de reflexões, correto? Pois bem, então agora nós temos um novíssimo ensino médio que está em discussão no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara dos Deputados, para depois de ter sido visto, lido, aprovado, discutido, possa aí, se aprovado, ir para o Senado, que fará o mesmo percurso. E depois de fazer o mesmo percurso, depois de tudo ajustado, passa a sanção presidencial. E depois de tudo isso, nós teremos então o prazo para implantação, que, segundo esta medida provisória, essa adequação terá que ser feita pelo Congresso Nacional, ocorrerá em 2026. Então, entendendo, nós temos o novo ensino médio continuando até 2026, mas não é só até 2026, é porque até 2025 entram novas turmas. Ingressou a primeira turma em 2022,
ingressou o primeiro ciclo em 2023, ingressa um segundo ciclo em 2024, ingressa um outro ciclo em 2025. Somente em 2026, esse novíssimo, se tudo caminhar bem, somente em 2026 teremos aí sim o novíssimo ensino médio, que espero não tenha esse nome, essa estranheza na própria forma de orientação. E é isso que nós veremos nesse momento. Coloca para nós, Eduardo, por favor, na tela, o projeto de lei. Então nós temos aqui, claramente, o projeto de lei, o PL 5230 de 2023, que regula a educação básica, regula o novo ensino médio, ele está na Câmara dos Deputados. Você que está nos assistindo, você é pai, você é mãe, você é aluno, você é aluna, você é estudioso da educação, estudiosa da educação, ou você é preocupado com o processo educacional, por favor, acesse a Câmara dos Deputados, acesse esse projeto de lei 5230/2023, porque você tem plenas condições de não só sugerir, como acompanhar a tramitação do projeto de lei. Próxima tela, por favor, Eduardo. Nosso diretor Eduardo está caminhando aí conosco. Então, só para entendermos, em pauta o ensino médio no Brasil. Ementa altera a lei 9.394, a 9394, de 20 de dezembro de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e define diretrizes para a política nacional de ensino médio. Então, é claro, se eu tenho um projeto de lei, é uma nova lei que vai alterar a lei anterior, a lei precípua, a lei inicial, que é a 9394. Entenda a proposta. Isso é muito importante para você acompanhar, fica ali na tela para nós pensarmos juntos. O projeto de lei 5230 de 2023, proposto pelo governo federal, redefine, valeria muito a pena sublinhar e pensar nisso, redefine a política nacional de ensino médio no Brasil. O texto que tramita na Câmara dos Deputados, então tramita agora desde o dia 26 de outubro de 2023, é uma alternativa à reforma do ensino médio de 2017 pela Lei 3.415, que nós citamos pela medida provisória 746. A proposta modifica pontos como a carga horária, as disciplinas obrigatórias. Ali o Saiba Mais, você clicando ali também vai saber mais. Então, o autor é o Poder Executivo, na verdade o autor é o Ministério da Educação, e nesse momento o Ministério da Educação propõe e está para a movimentação da presidência da Câmara. Então, o deputado federal Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, dos senhores 513 deputados, ele preside a mesa, ele preside a Câmara, ele precisa dar andamento ao projeto. Chegou o projeto de lei, nesse dar andamento haverá designações, como, por exemplo, o relator ou a relatora do projeto de lei. Esse relator ou essa relatora terão essa missão tão importante para a educação brasileira, tão essencial para a educação brasileira, dar o norte, dar o sul, o leste e o oeste, os pontos cardeais, a esse importante projeto que vai mexer com a vida dos estudantes da educação básica mais uma vez. Esses que já estão em movimento. Então, é claro que é muito importante. Por isso, esse programa, pedindo licença ao nosso telespectador, à nossa telespectadora, o Instituto Eureka não poderia deixar de se manifestar, como não deixou lá atrás, em nenhum momento, não podemos deixar de nos manifestar sobre a importância dessa redefinição. Porque, feito isso, entrando em vigor o novíssimo ensino médio, ele também começa um ciclo de 26 até 28, forma a primeira turma em 28, 26, 27, 28, e depois segue. Espero que com nenhuma mudança a mais. Por quê? Porque é insuportável para a educação, tão vital ao nosso país, essas conturbações, essas mudanças, essas mexidas e, pior, essas desorientações. É sobre essas desorientações que cabe a nossa intensa preocupação. Já voltamos, intervalinho, você está com o programa Eureka falando sobre o projeto de lei 5230/2023, o novo ensino médio brasileiro. Já voltamos. Você que perdeu o primeiro bloco, professor Marlos, em sua companhia, falando sobre o novo ensino médio, o novíssimo ensino médio, projeto de lei 5230. Projeto de lei 5230/2023 apresenta o novíssimo ensino médio brasileiro, as nossas preocupações. Agora, nesse segundo bloco,
Você que perdeu o primeiro bloco, não se preocupe. Você que chegou agora, está nos acompanhando, não se preocupe, você poderá assistir pelo canalzinho do YouTube. Sim, sem dúvida. Canal do YouTube para nós, Instituto Educacional Eureka, vá até lá, por favor, faça sua inscrição, assista esse programa, comente esse programa, por gentileza. E, é claro, caminhe conosco em favor de um novo ensino médio que possa atender aos estudantes. Estima-se que hoje nós tenhamos cerca de 7 milhões, pouco mais de 6 milhões e 800 mil estudantes no ensino médio. Já é um número preocupante, porque já chegamos a ser mais de 9 milhões e agora estamos ali nos 6 milhões. Essa redução, essa evasão é fruto do quê? Do que dissemos no finalzinho do primeiro bloco, da desorientação. Então essa desorientação, ela não pode existir mais. Oxalá os senhores 503 deputados federais, as senhoras do parlamento, os deputados e deputadas que têm a educação como sua premissa, como seu orientador, todos deveriam ter a bem da verdade, mas alguns são mais voltados à educação. E eu sempre entendi que deveria existir no Congresso Nacional uma bancada pela educação. Existem bancadas para tudo, existem lobbies para para todas as coisas, perdão, para a educação não. Deveria existir sim uma bancada em favor da educação, porque é essencial que os parlamentares atuem nesse projeto de lei, trazendo a esse projeto de lei as melhores situações possíveis. Então eu farei um apelo a você que está nos assistindo. Lembra do seu deputado, da sua deputada que foram eleitos agora, nos idos de 2022? Lembra do seu senador, da sua senadora que foram eleitos em 2022? Por favor, é hora de conversar com eles. É hora de fazer a cobrança democrática, a crítica construtiva, propositiva e de lhes cobrar o quê? Ações. Por quê? Porque eles precisam e eles têm voz e têm condições de fazer mudanças em favor, não de si, nem do seu partido, nem do seu não, em favor da educação. Veja, a educação lá na frente. As outras coisas são penduricalhos, perfumaria, e alguns perfumes são muito ruins. Precisamos olhar a educação. Vamos dar uma olhadinha no projeto de lei. Edu, com o projeto de lei ali para nós, por favor, na próxima tela. Pode avançar. Então, o que é que nós temos ali? Para entender quem está nos acompanhando. O que preconiza o projeto de lei? Então, o inciso está trazendo para nós ali a garantia da formação geral básica dos estudantes. Veja que o documento é oficial, está ali à sua direita. Você encontra o PL 5230, devidamente registrado eletronicamente, a bem da verdade. Então, a garantia da formação geral básica dos estudantes do ensino médio ocorrerá mediante articulação entre a Base Nacional, a BNCC, e a parte diversificada dos currículos de que trata o caput do artigo 26 desta lei, projeto de lei 5230, que poderá virar lei 5230. A partir do contexto histórico, aí dificilmente acontecerá isso, mas vai se transformar. O número não permanece, ele sofrerá alteração, mas teoricamente fica aí o registro. A partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. A formação geral básica terá no mínimo 2.400 horas no ensino médio e assegurará que a partir das 4 áreas do conhecimento previstas nos incisos do caput deste artigo, sejam ofertados os seguintes componentes curriculares. Então, os chamados, as 4 áreas do conhecimento, nós já sabemos. Né? Então, só para nós relembrarmos aqui, eu vou chamar a sua atenção, o nosso telespectador, telespectadora. 4 áreas de conhecimento. O aluno sabe muito bem porque ele trabalha com elas no exame nacional. As disciplinas estão inseridas dentro dessas 4 áreas. Ciências humanas, ciências da natureza, matemática e linguagens. Nas linguagens, dentro das linguagens, eu tenho a língua estrangeira. Língua estrangeira, inglês. O novo ensino médio traz isso. O novíssimo resgata a língua estrangeira espanhola, ou seja, o espanhol. Que bom que fez isso. Claro que essa é uma opinião pessoal, de quem trabalha muitos anos ao lado dos colegas de língua espanhola e defende, e muito, como já o projeto o Instituto Eureka, qual represento aqui, sempre defendeu o espanhol em concomitância com o inglês. Então, voltamos a ter 2 possibilidades, a oferta do inglês e a oferta do espanhol, e a oferta do inglês. Então, linguagens traduz espanhol e inglês, linguagens traduz educação física, linguagens traduz arte, linguagens traduz, é claro, a literatura, a gramática, a linguística propriamente dita. Então essa é a grande área das linguagens. O português, que alguém assim apelidará. A matemática é por si só. Matemática é matemática, pura matemática. As ciências humanas trazem as 4 disciplinas irmanadas. História,
geografia, filosofia e sociologia. História, geografia, filosofia e sociologia, 4 disciplinas irmanadas. E as ciências da natureza traz também o trio de ferro, que para muitos sempre traz dificuldade, sobretudo física e química. Então, física, química e biologia, biologia, física e química estão inseridas. Você tem as 4 áreas do conhecimento. No novo ensino médio antigo, por assim dizer, para não chamar como velho, ensino médio antigo, essas áreas estavam com as suas disciplinas, que acabei de ministrar, de mencionar, de citar, elas compunham 2.400 horas. O novo ensino médio reduziu para 1.800 horas. O novíssimo ensino médio, você acaba de ver, no projeto de lei, resgata as 2.400 horas, ou seja, as disciplinas que haviam sido afastadas, elas passam a ser resgatadas. Quando eu digo afastadas, por quê? Porque agora, em 2024, preste muita atenção, você, nosso telespectador, nossa telespectadora, porque agora, em 2024, em determinadas unidades da federação do nosso país, e aí pai, mãe, estudante, temos que cobrar alguma medida que resulte em algo de bom para os nossos alunos. Esses meninos que começaram em 2022, a primeira série do novo ensino médio, que em 2023 fizeram a segunda série do ensino médio e que em 2024 terão a terceira série do ensino médio, esses meninos e meninas não terão biologia, química, filosofia, sociologia, história e geografia. Não terão 6 disciplinas. Não terão 6 disciplinas. Em alguns estados houve um arranjo diferente e eles mantiveram, por exemplo, química e tiraram a física. Mantiveram a biologia e tiraram a física e a química. As ciências humanas saíram mesmo, né? Então, veja que arranjo curricular mal feito foi esse. Por quê? Porque os vestibulares pelos quais serão feitos por esses estudantes em 2024, ou o próprio Exame Nacional, não isentou essas disciplinas. Não isentou o conhecimento. Só que o nosso menino, a nossa menina em 2024 não estará preparado para fazer uma prova de vestibular, porque simplesmente eles foram arrancadas as disciplinas. As disciplinas foram ceifadas dele. Então, consequentemente, ele não tem o que fazer agora em 2024, a não ser buscar reforço. Um cursinho preparatório, aulas anexas, a não ser que os estados, e aí vai o apelo, que as unidades da federação, conscientes, possam oferecer algo mais com essas disciplinas que foram alijadas do processo, para que eles não fiquem desorientados. Essa é a grande preocupação que nós do Instituto Eureka temos, certo? Então, no novíssimo ensino médio, mas para entrar em vigor talvez em 2026, aí você resgata o quê? As 2.400 horas, como está ali no projeto de lei. Vamos voltar ao projeto de lei, por favor. Volta para nós, Edu, por gentileza. Aí está. Então, volta o projeto de lei, só para nós termos essa orientação. Então, o que está posto ali? Língua portuguesa e suas literaturas, língua inglesa, língua espanhola, falei há pouco, arte em suas múltiplas linguagens e expressões, educação física, sim, matemática, sim, história, geografia, sociologia e filosofia, porque essas disciplinas têm um grave defeito, elas fazem pensar, né? E tem alguns que não gostam disso, mas não gostam mesmo, né? E a física, a química e a biologia na ciência da natureza. Então ali você tem os desenhos curriculares, as áreas de atuação. Próximo slide, por favor, Edu, por gentileza. Na sequência, o que temos ali? A organização por áreas de conhecimento não exclui componentes curriculares e implica o fortalecimento das relações entre eles e requer planejamento e execução cooperativas dos professores. Tudo muito bonito. Agora, eu quero saber como isso se dará na prática, porque é muito bonito na teoria, né? Então aí já é uma crítica que se faz. Muito bonito na teoria. Como se dará isso? Esse planejamento e execução cooperativos dos professores. Quem orientará isso? Qual será o processo de formação dos professores? Não está no projeto de lei. Aí está uma ação dos senhores parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, para mobilizar estudantes nesse sentido, para pensar, não? Ou seja, mobilizar também seus pares nesse contexto. Os currículos do ensino médio assegurarão aos estudantes oportunidades de construção de projetos de vida. Como se dará isso? Compreendidos numa perspectiva orientada pelo seu desenvolvimento integral. Como se dará isso? Por sua integração comunitária no território e por sua participação cidadã. Tudo muito bonito. Continuo perguntando, e a prática? As unidades escolares que atendam ao ensino médio estruturarão suas propostas pedagógicas considerados os seguintes elementos. Vamos lá, vamos ver se os elementos vão dar conta disso.
Promoção de metodologias investigativas no processo de ensino-aprendizagem. Certo, muito bonito também. Conexão dos processos de ensino e aprendizagem com a vida comunitária e social. Reconhecimento do trabalho e de seu caráter formativo. E a próxima prova, pode seguir, por favor? Pode seguir? A articulação entre os diferentes saberes a partir das áreas do conhecimento e, quando for o caso, do currículo de formação técnica profissional. Sempre deixa no ar, né? Quando for o caso. Quando for o caso. A carga horária destinada à formação geral básica dos estudantes do ensino médio será ofertada de forma presencial, ressalvadas as exceções previstas em regulamento. A inclusão do componente curricular, de que trata o inciso 3 desse caput 2, deste artigo, dependerá da aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação, o senhor Camilo Santana, nesse momento, nos termos do inciso 10 do artigo 26 desta lei. O artigo 36, o currículo do ensino médio será composto por uma formação geral básica, FGB, e por percursos de aprofundamento e integração de estudos. Então, veja, aqui já há uma mudança, nós já temos que caminhar para o final do nosso programa. Você que teve a paciência de estar conosco até agora, mas o que acontece? Esses percursos, nós trataremos num outro programa. Esses percursos são caminhos, em vez do termo itinerário, você usa um sinônimo, percurso. É a mesma coisa. Na verdade, é a mesma coisa. A questão é que houve lá atrás, nos idos de 2017, 2016 para 2017, uma pesquisa diminuta e pontual que dava conta de que os alunos e as alunas queriam mudanças no ensino médio. Ponto. Isso é quase consensual. Agora, a partir disso, a propaganda que se colocou ali nos idos de 2016 e 2017 é que, a partir do novo ensino médio, os estudantes teriam liberdade de escolha. Mentira. Desculpe, toda a franqueza. Mentira. Mentira. Engodo, se quiser outro termo. Mentira. Engodo. Os estudantes brasileiros jamais tiveram essa liberdade para optar. Por quê? Por uma razão simples. Jamais as escolas brasileiras, espalhadas pelas unidades desse país, conseguiriam oferecer ciências humanas, ciência da natureza, matemática e linguagens, os 4 itinerários e ainda a formação técnica profissional, FTP, os 5 itinerários. Nenhuma escola teria plena condição de ofertar isso. Então, era um engodo, infelizmente. Mas essa é a primeira parte desse programa. Você que está nos acompanhando, vá pensando, converse conosco, você pode conversar conosco, professor Marlos por extenso, professor Marlos, eureka, com K, @gmail.com, e entrar em contato em nosso canal. Então, tranquilo para você pensar. Não é um programa agradabilíssimo esse, não é aquele programa que você diga assim, puxa, eu tenho prazer em ouvir, mas é um programa para sua reflexão, mas é que ele traduz o quê? Exatamente o que está acontecendo conosco nesse desfecho de 2023 e nos estertores do início de 2024. É pensar o que o Congresso conseguirá discutir e avançar até o recesso parlamentar, e no retorno em 2024, como o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e depois Senado, como as duas casas trabalharão com esse projeto de lei 5230/2023. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço. Você esteve e está com o programa Eureka 20 anos em favor da educação brasileira.